no dia 20 de janeiro foi publicada aí a nova tabela do INSS, né? A gente já está caminhando aí o fechamento da folha agora no começo de fevereiro já, né? Mas ainda eu vejo muitas perguntas. Você está sabendo aí como é que fica o caso da rescisão? Ainda tem dúvida com relação a isso, né? A tabela, os cálculos que foram feitos antes da nova tabela, as férias antes, o que eu faço, o que eu tenho que enviar para o social? Essas são muitas dúvidas que eu ainda percebo agora, né, que estão tomando conta aí, né, dos profissionais do departamento pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, sou professor aqui da NIT Treinamento, especialista em social em departamento pessoal, trabalho com consultoria para empresa e assessoria também. Bom, então fica comigo até o final desse vídeo, né? Se você ainda tem dúvidas sobre esses cálculos de rescisão e férias com a nova tabela do INSS, nós vamos aprender aqui hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso DP na Prática, que é o nosso programa aí de problemas rotineiros, né, do departamento pessoal, do RH. Nós sempre trazemos algumas soluções práticas para vocês aí do dia a dia. Então hoje nós vamos trazer aqui alguns exemplos com base no que nós fazemos no Atualiza DP, que teve ali na semana que foi atualizado a tabela do INSS. Nós fizemos o Atualiza DP e digo mais, com esse vídeo aqui que você vai aprender os próximos anos, para você vai ficar tranquilo. Então fica até o final do vídeo, nós vamos ver todos esses detalhes. Eu quero te convidar também para você fazer sua inscrição no workshop Dominando o E-Social. Nós vamos ter aí, né, a partir do dia 14 agora de fevereiro. Esse workshop vai te ajudar, né, a trazer todas essas atualizações principais que tiverem em 2021. Gente, é muita coisa que a gente está preparando para vocês. Quero te convidar para estar participando. Bom, pessoal, então vamos lá. O que mudou, né, com a tabela do INSS de 2022? A tabela demorou um pouquinho, né? Normalmente a tabela progressiva ela tem essa tendência, né? Por exemplo, a tabela progressiva nós chamamos da alíquota progressiva. O cálculo com a alíquota progressiva é basicamente o mesmo sentido, não é o mesmo cálculo do imposto de renda, mas é o mesmo sentido, né? Mudou ali em 2020, né, a tabela, nós tivemos as alterações, muita gente ficou perdida. Eu lembro que eu fiz até um manualzinho pro pessoal na época, tá desatualizado, né, esse manual, né, que eles estavam ali muito perdidos, né, como é que faz esse cálculo, e não tem segredo, não tem mistério. Nós vamos entender um pouquinho, né, com relação a isso hoje. Então a tabela do INSS ela influencia, né, nos cálculos aí diretamente no trabalhador, tá? Do trabalhador, do autônomo, do prolabore. Então ela tem um impacto diretamente sobre o trabalhador. E essa nova tabela, né, nova porque é recente que saiu essa nova modalidade. Antes a tabela do INSS ela descontava diretamente sobre a alíquota. Não era uma alíquota progressiva, né? É uma alíquota normal. Você fazia o cálculo, é 11%, então vou pegar o salário vezes 11, esse é o desconto. Pronto. Já nesse caso aqui, fica um pouco mais justo, vamos colocar assim, minha visão, tá? Por quê? Porque quem ganha menos vai ter uma alíquota menor. Por exemplo, quem ganha até 2.400 não vai aplicar 9%, vai aplicar 7,5% sobre o salário mínimo, e a diferença de 7,5% do salário mínimo até 2.400 eu vou aplicar 9%, tá? Então ele vai por faixas. E assim fica melhor, né? Quando ele vai por faixas, você consegue ter um desconto mais justo. Então, quem ganha mais, contribui na proporção do que ganha também, ok? Então, eu vou colocar aqui na tela o slide também que eu preparei lá no Atualiza DP, mas eu dei uma reformuladinha em alguns pontos, que a gente vai ver mais pra frente, para vocês também ficarem ligados. Bom, essa aqui é a nova tabela do INSS referente a 2022. Né? Você tem ali a primeira coluninha, está escrito salário, contribuição, certo? Em reais. Então, de 1.212, nós temos uma alíquota progressiva, né, que é a segunda parcela para fins de recolhimento do INSS, de 7,5%. Então, quem ganha o salário mínimo, né, que é o novo salário mínimo aí, 1.212, vai ter uma alíquota, né, essa alíquota já não seria direta, porque ela não tem uma alíquota anterior a ela, né? Então eu vou aplicar 7,5% sobre 1.212, certo? De 1.212 até 2.427,35 centavos, eu tenho a segunda faixa que nós chamamos, né? Que é a faixa de 9%. Então, é essa a diferença, tá? Eu não vou aplicar 9% em cima de 2.400. Eu vou pegar a diferença de 1.212 até 2.427 e vou aplicar 9%. Eu vou ter o valor aí do meu INSS. Ok? Nós vamos ver alguns exemplos práticos para você entender. A terceira faixa, de 2.427,36 centavos até 3.641,08 centavos, eu aplico a terceira faixa, que é 12%
do INSS, tá? De R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 eu aplico 14%, que é a maior das alíquotas. E o teto máximo de contribuição, a pessoa ganha 20 mil, tá ali se registrado, CLT, ela vai contribuir sobre 14%? Não. Você está vendo ali que é até 7.087. Então, independente de quanto ela ganha acima disso, o teto máximo vai ser 828,38 tá? Então, ela vai contribuir com esse valor, certinho? Então, essa é a tabela, só para vocês entenderem, né? No ano passado teve algumas mudanças, né? Por exemplo, vou colocar a tabela de novo aqui para você ver. Olha só, tá vendo ali a segunda faixa que está 1.212? 1.212 até 2.400, certo? No ano passado, qual que era a diferença? O salário mínimo era 1.100, então não era 1.212, né? Então de 1.100 até 2.200 eu aplicava 9%. Tá vendo que cresceu, aumentou, né? A faixa 2 ali? Então tem uma defasagem, entre aspas, né? Só explicando para você entender melhor, né? Tem uma diferença aí de R$200. Né? Então isso é o que causou várias dúvidas no pessoal aí. Fala, Guilherme, agora o que eu faço? Meu empregado mudou de alíquota, ele estava na alíquota 12 e agora ele está na alíquota 9, né? Porque quem ganhava 2.300, salário base de contribuição, que pode ser tanto o salário mais acrescentado de hora extra, insalubridade, tá? Por isso que a gente chama de salário base. Quem ganhava 2.300 estava na faixa 12, né? Agora, nesse ano de 2022, quem ganha 2.300 está na faixa de 9%, entendeu? Então aí é que entra a questão da diferença ali dos cálculos, tá? Que você precisa entender um pouquinho, nós vamos estar trabalhando aqui agora, tá? Vamos pegar o mesmo exemplo que eu dei no Atualiza DP também, lembrando que o Atualiza DP não fica salvo, né? Ele está disponível apenas no Netflix. Ó, o empregado ele ganha R$ 1.500, tá? Vamos pegar esse exemplo de 1.500. Conforme o cálculo da tabela progressiva. Você não precisa fazer esse cálculo, mas eu vou te explicar para você entender. Por que não precisa fazer esse cálculo? Porque nós temos a parcela a deduzir, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o cálculo conforme a tabela progressiva é da seguinte forma. Então lembra, né? Até 1.212, que é o salário mínimo, eu aplico 7,5%. Então, fazendo esse cálculo, 1.212 vezes 7,5%, eu vou ter o valor de R$ 90,90. Aí eu preciso saber a diferença que eu vou aplicar 9%, né? Que é a de 1.500. Eu pego 1.500 menos 1.212. Eu vou ter ali o valor de R$ 288, a diferença que vai aplicar na alíquota de 9%. Essa é a diferença que nós chamamos de alíquota progressiva. Eu não aplico direto sobre o total, eu aplico sobre o que está em cada faixa. Então eu apliquei 1.212 sobre 7,5% e vou aplicar 288 sobre 9%, porque é a minha diferença ali de 1.500. E eu vou ter o valor de R$ 25,92. Então o meu valor de INSS é R$ 90,90 mais R$ 25,92, vai dar um valor de R$ 116,82. Esse é o valor de contribuição de INSS que esse empregado de 1.500 vai ter que contribuir nesse ano aí de 2022, certo? Calma, reveja o vídeo. Não entendi muito bem como é que funciona. Lembra que é por faixas, tá? Só lembrando. Então eu vou fazendo por faixas as diferenças. Eu não aplico direto sobre percentual. Essa é uma dúvida que muita gente ainda tem, muita gente está começando no DP, por isso que eu estou explicando. Mas agora eu vou mostrar algo que facilita um pouquinho mais o cálculo, né, para você entender, que é a parcela deduzir, né? Isso aqui você já deve ter ouvido falar da parcela deduzir, né, algo que facilita bastante também no entendimento do cálculo, tá? Essa parcela deduzir é aplicado sobre cada uma das alíquotas, né, e você sempre vai chegar no valor correto ali depois quando você fizer o cálculo do INSS, ok? Então nós temos ali até 1.212, não tem nenhuma parcela a deduzir. Agora as outras faixas, segunda, terceira e a quarta, né, 9%, 12% e 14%, eu vou ter aqueles valores ali, R$ 18,18, R$ 91,00, R$ 163,83, tá? Para cada uma das faixas, eu posso aplicar essa parcela deduzir. Como que ficaria o caso desse empregado aqui anterior, né? Vou até voltar o slide aqui para você ver. Eu pegaria 1.500, qual que é a faixa que ele se enquadraria? Ele se enquadra na
faixa 9, né? Ok? Então ele está ali entre 1.200 até 2.400, certo? Então eu pegaria então no caso esse empregado de 1.500, aplicaria o valor ali de 9%, isso é direta, não preciso fazer esse cálculo progressivo, aí eu posso aplicar os 9%. Aplico os 9%, menos R$18,18. Então eu quero fazer você fazer esse cálculo agora aí. Eu não vou fazer aqui, então pausa o vídeo e faz. Vai lá, pausa aqui, vou te dar a instrução de novo. Pega 1.500, multiplica por 9 e diminui por R$18,18. Você vai ver que você vai achar esse valor que está aqui no final, R$116,82, o mesmo valor que nós fizemos esse outro cálculo. Bom, só um detalhe, né? Eu trouxe aqui também, né? Sem ser falar do INSS em si, mas o valor da cota do salário família para 2022 para você deixar anotado aí. Possivelmente no seu sistema você deve ter uma tabelinha que você vai utilizar aí também com base, mas aí tá aí, R$ 1.655,98. Você tem um valor da cota do salário família de R$ 56,47, ok? Bom, se você já gostou do tema, eu quero te pedir que se inscreva no canal para sempre receber os nossos TP na prática, nossos podcasts, tudo aqui no canal do YouTube nós temos vários conteúdos, vários vídeos que vão agregar muito para a sua carreira. Então já se inscreve, e não deixe de compartilhar também com pessoas que precisam aprender esse cálculo. Então, se você calculou uma rescisão, se você fez umas férias, neste exemplo ou em outras faixas, eu estou dando o exemplo da questão do empregado que ganha em 2.300, mas tem outras faixas também que você percebe que tem a diferença do ano passado para esse ano. Essa é a grande questão, uma rescisão nas férias, já foi pago, já foi enviado para o social, qual que é a situação que eu faço agora, Então, vamos lá, vou colocar aqui na tela para você. Bom, então a rescisão. Vamos dar um exemplo, um empregado que foi demitido no dia 18, não tinha saído ainda da tabela, tá? 18 de janeiro, ele estava ali na faixa de 12% com o salário de R$ 2.300. Com a nova tabela, ele foi reenquadrado, na faixa de 9%. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso recalcular a rescisão e pagar a diferença para o empregado. Como eu vou fazer isso? Presta atenção. Guilherme, eu preciso fazer uma rescisão complementar? Depende. Tem algo legal para falar de tabela? Não, atrasou. O governo ele entenderia, tipo assim, você pagar ali a diferença à parte, você fazer separado essa diferença, do que ter que fazer um cálculo complementar, fazer algo que até o social ele não entende esse cálculo complementar. Ele mandaria um evento 1200, com essa diferença, certo? Tem que mandar novamente, o que eu recomendo você? E-social, o que eu faço, No e-social, eu vou reenviar o evento 1299. Não tem outro caminho. Mas e se eu gerar a diferença na folha? Você precisa mandar o 2299, que é o evento de desligamento, novamente, porque senão sua folha não vai fechar, tá? Porque você mandou o cálculo da rescisão antes da tabela sair, ele já está calculado lá dentro do e-social. Quando você for fazer o fechamento na sua folha também, não vai bater os cálculos. Tá? Pode até ser que bata, mas vai estar errado o cálculo. Então você precisa mandar de novo. E a diferença desse caso, o empregador pode pagar para o empregado, pode fazer um recibo para ele assinar a parte, ou se preferir, se quiser fazer uma rescisão complementar, pode até fazer, mas a rescisão complementar dá um pouco mais de trabalho também, para esse caso. Esse caso aqui, o empregado ele teria uma diferença, Porque ele estaria na faixa de 12%, foi descontado um valor maior dele. Então, o que foi feito? Então, se eu descontei um valor maior, eu preciso passar essa diferença para ele. Então, vai ser um valor não gigante de 200, vamos colocar assim, R$200, não. Vai ser um valor de alguns reais ali, você precisa passar para ele só para cumprir essa obrigação dos direitos legais do trabalhador, ok? E aí vale a pena fazer um recibo, identificando que foi devido à tabela do INSS, e entregar esse valor para ele. E ponto. Só para você entender, não tem segredo, tem que mandar o 2299 novamente antes de fazer o fechamento da folha, ok? Deu para entender? Então pausa esse vídeo, veja novamente as informações, tá? Para você conseguir compreender um pouquinho desse entendimento que eu te passei com relação à rescisão. Então, vamos para as férias. Mas antes, se você ainda não viu esse vídeo aqui, ainda não deixou o seu like, deixe seu like. Se você não está inscrito, eu não sei por que você ainda não se inscreveu. Se inscreva aqui, nós vamos compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas. O seu like também ajuda a alcançar as pessoas que estão com dúvida, estão com dificuldade, e estão pesquisando esse tema também. Vamos para o cálculo de férias agora, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Férias, vamos lá. A mesma situação anterior, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo, Estava ali na faixa de 12% e foi para 9%, que ele voltou ali na faixa. Não é necessário refazer as férias. Guilherme, como assim? Eu preciso fazer de novo.
Não é por quê? Porque as férias já é diferente, né? As férias eu não estou desligando o trabalhador, nem nada do tipo. A diferença eu posso pagar na folha. Então eu posso pagar no recibo ali, no lerite, sem ser no recibo das férias. Ter que reabrir as férias, fazer de novo o recibo, né? Fazer de novo, né, o cálculo ali, né, e pagar a diferença. Então você pode pagar a diferença no recibo do lerite do trabalhador no fechamento de janeiro, ok? Então teve férias, vou fazer o cálculo das férias ali no meu mês. O sistema de folha de pagamento, pelo menos o meu e os que eu conheço, eles fazem de forma automática essa diferença, tá? Eles geram uma rubrica, né, a rubrica ali que tem a informação da diferença de férias, né? O meu sistema ele gera automático, diferença de férias. E ele já lança esse valor. Se não lançar, né, você tem que verificar qual foi a diferença, tá? Aí você vai fazer aquele cálculo ali de 12% que o sistema fez, eu tô dando um exemplo dessas faixas, tá? Mas pode ser um valor maior. Ah, mas foi 9, então eu vou aplicar sobre 9%. Quanto que seria descontado e quanto que foi? Foi descontado a maior, tá? Foi descontado R$100, mas deveria ser 80. Então eu vou pagar a diferença de R$20 para esse empregado na folha. Então eu não preciso fazer a informação ali do fechamento da folha, tá? E o E-Social também não precisa, tá? Mandando novamente o 2230. O 2230 ele leva as informações de afastamento, mas a diferença você pode calcular dentro do evento de remuneração, o evento 1200. Sempre que tem alguma atualização aí sobre DP, né, para quem que você pede ajuda? Eu, Guilherme Borges, né, eu aqui, professor da NIT, eu sei que grupo de WhatsApp, assim, gente, é uma furada, né, falando bem a verdade para vocês, eu preciso buscar fonte confiável de informação, né, e tem muita gente em grupo de WhatsApp que passa informação, tá certo isso, mas às vezes não tá desatualizado, já mudou, né, só no ano de 2021 nós tivemos muita atualização. Então, assim, se você perdeu alguma coisinha, você já ficou para trás, você já está passando informação errada às vezes. Então, a galera mais nova do DP também, de contabilidade, tem dificuldade para pegar documento, legislação, tudo mais. Eu quero deixar esse questionamento para você, para que lugar que você procura, né? Qual é o lugar onde pode entregar um conteúdo mais atualizado, mais fresco, vamos colocar assim, né? A carne fresca, né? Você ter algo mais fresco ali que vai te dar o melhor resultado. E é isso, espero que você tenha gostado, faça a sua inscrição para o workshop, se inscreva aqui no canal também e eu te vejo na próxima.